Está no ar o Prevcast UF, o podcast do projeto Prev Quedas. Sou Edmundo de Drummond Alves Júnior, professor do Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Pablo Garcia, residente da Saúde do Idoso, entrei no programa em 2020. E eu sou a Mariana Lobo, bolsista do projeto Prev Quedas desde agosto de 2020. No episódio de hoje, vamos falar sobre quedas, mais especificamente como devemos agir nos casos onde a queda é inevitável e quais atitudes devemos tomar quando isso acontecer. A queda pode ser definida como um evento não intencional que tem como resultado a mudança de posição do indivíduo para um nível mais baixo em relação à sua posição inicial. De acordo com Abreu e colaboradores, as quedas representam um dos principais motivos de internações no Brasil, especialmente entre a população idosa, representando um problema de saúde pública em ascensão. Como vimos em outro episódio, elas podem ocorrer por diversos fatores e representam um grande problema para os idosos, pois podem gerar lesões, fraturas e, quando ocorrem, geram um sentimento de insegurança e medo de cair novamente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, de 28% a 35% das pessoas com mais de 65 anos de idade sofrem algum episódio de queda cada ano, e esta proporção se eleva para valores que oscilam de 32% a 42% para os idosos com mais de 70 anos. Para aqueles acima de 85 anos, o risco é de 51%. Em 2004, conforme a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, os dados do DataSUS indicavam que a taxa de mortalidade hospitalar por quedas que ocorriam com pessoas idosas eram de 55%. O Ministério da Saúde alerta para o fato de que as internações de idosos por motivo de fratura de fêmur devido às quedas aumentou de 37% entre os anos de 2000 e 2007. 3/4 dos acidentes por quedas levam a lesões. Entre os idosos que caem, cerca de 2,5% precisam de hospitalização. Metade desses idosos que sofreram a queda não procuram atendimento médico. As causas das quedas são por motivos diferentes entre idosos institucionalizados ou não institucionalizados. Nos moradores de asilos e casas de repouso, as quedas ocorrem por causa de distúrbios de equilíbrio e confusão mental, enquanto que nos idosos que moram em sua própria casa, tendem a cair por questões relacionadas ao ambiente, fraqueza ou distúrbios de equilíbrio, tontura, lesão do sistema nervoso central, síncope e outras causas. E dentre as complicações mais graves estão as fraturas, principalmente de fêmur, e o traumatismo craniano. Conforme Abreu e colaboradores, em 2013, ocorreram 93.312 internações por quedas em pessoas acima de 60 anos, registradas pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Em relação à mortalidade, dados revelam que no mesmo ano, 8.775 pessoas morreram por esta causa no país. A partir desses dados, constatamos que a fragilidade dos idosos, aliada a fatores extrínsecos, tais como má iluminação, piso escorregadio e móveis localizados no meio da passagem dentro de casa, como o exemplo das mesas de centro, fazem com que as quedas tenham consequências significativas na saúde física e psicológica dos mesmos, assim como podem repercutir na vida dos familiares. Ademais, esse agravo aumenta o risco de perda da independência e autonomia, institucionalização, eleva os custos com cuidados à saúde e a demanda por consumo de serviços especializados. Entre os principais fatores associados à mortalidade, após a ocorrência de quedas em idosos, estão a idade e as comorbidades, uma vez que o óbito não ocorre diretamente pela queda, mas por suas consequências. Quais pessoas têm mais risco de cair? Idosos saudáveis tendem a cair com menor frequência. Uma queda aumenta a incidência de outras, e de acordo com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, as mulheres apresentam mais riscos de cair do que os homens até a idade de 75 anos, onde os riscos para ambos os sexos se igualam. Além disso, ressaltamos para o fato de que 80% das quedas ocorrem durante o dia, quando as pessoas estão realizando a maior parte das atividades, e apenas 20% à noite. Ferretti e colaboradores descrevem como possíveis causas para a maior ocorrência de quedas em mulheres a maior fragilidade destas em relação aos homens, assim como maior prevalência de doenças crônicas. Suspeita-se ainda
que o fato pode estar relacionado a uma maior exposição a atividades domésticas e a um comportamento de maior risco. A queda ocorreu. E agora? Primeira coisa a se fazer quando acontecer uma queda, procurar sempre proteger a cabeça. E como geralmente caímos de frente, indo em direção ao chão, uma importante medida a se tomar é tentar rolar enquanto cai, para que a queda ocorra de costas e possa ser melhor distribuída, sem concentrar o impacto em determinadas partes do corpo. Se você caiu na rua ou em casa, fique imóvel, não tente levantar de prontidão, avalie sua condição. Perceba se somente existem escoriações ou se pode haver alguma fratura. Tente pedir ajuda a quem está do seu lado, sem se mover para que peça ajuda médica. Caso esteja sozinho, apresentaremos as estratégias para sair do solo após uma queda. Primeiro passo: escolher o melhor lado para mudar de posição. Passar da posição de barriga para cima para a posição com a barriga para baixo. Segundo passo: após virar de barriga para baixo, passe para a posição de 4 apoios, 2 joelhos e 2 mãos em contato com o solo. Terceiro passo: ir em direção a algum objeto fixo para se servir de apoio. Quarto passo: o outro apoio será a sua coxa. Para isso, retire o seu joelho do chão e no lugar apoie seu pé. Com uma mão em sua coxa e a outra no objeto imóvel, concentre-se e faça força nos 2 apoios para auxiliar o corpo a voltar à sua posição de pé. Após conseguir ficar de pé, ligue para algum familiar ou ligue para uma emergência e espere até o socorro chegar. Mesmo que você não esteja sentindo nenhuma dor no momento, é importante visitar um clínico geral para realizar os exames necessários a fim de verificar se não ocorreu nenhuma lesão. Se tiver alguma lesão, o idoso não deve fazer um tratamento sem a devida orientação médica e deve ficar atento às atividades que ele pode ou não realizar para que não haja uma complicação dessas lesões. Caso tenha ocorrido uma queda grave, ou seja, quando a pessoa cai de um plano elevado ou de mesmo nível que resulte em lesões, é necessário chamar a ambulância o mais rápido possível para que seja feito o atendimento. Para esses casos, é possível ligar tanto para o 192, SAMU, como para o 193, Corpo de Bombeiros. Dê importância ao reconhecimento de possíveis riscos. Ao fazer isto, você pode evitar acidentes. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Para a manutenção de sua autonomia e independência, não poupe esforços para facilitar a sua vida. Lidando com as quedas. O relatório global da OMS sobre prevenção de quedas na velhice aponta que a capacidade de lidar com as quedas, tanto dos idosos como dos profissionais de saúde, pode reduzir os riscos e as consequências delas. Aumentar esse conhecimento e essas habilidades para prevenir e gerenciar as quedas é um fator que precisa ser enfatizado. Os profissionais da saúde, por exemplo, são recomendados a ensinar os pacientes em risco de quedas como se levantar. O gerenciamento físico e mental das quedas, para os idosos e seus familiares, é também importante. Assim sendo, treinar os idosos em risco para evitar as quedas é medida que deve ser encorajada. O mesmo documento ainda declara que para os idosos saudáveis, em baixo risco de queda, a participação regular em um amplo leque de atividades é suficiente para reduzir, de maneira substancial, os riscos de queda. Para os idosos em maior risco de queda, por sua vez, o benefício maior virá de programas que tratem sistematicamente dos fatores de risco que podem ser mudados e que progridam em um ritmo determinado pela capacidade das pessoas por sua experiência anterior com a atividade física. Idosos identificados como estando em maior risco de quedas vão se beneficiar de programas de exercício personalizados, que estejam incluídos em uma intervenção mais ampla e com uma abordagem multifatorial. A nossa percepção do corpo recebe constantemente informações dos sentidos tátil, visual e auditivo. Isso vai influir em nosso equilíbrio. É também importante ter força na perna para levantar o joelho ou mesmo manter o equilíbrio após uma tropeção. Mobilidade articular para pôr o pé com segurança a cada movimento da passada. Essas características podem ser melhoradas através de exercícios físicos específicos. Mas lembre-se, antes de iniciar um programa de atividades físicas, não deixe de fazer um exame médico e diga a ele o que pretende fazer. Posteriormente, procure um professor de educação física para que o mesmo te auxilie e te prescreva exercícios de forma sistemática e individualizada, seguindo as suas necessidades e preferências, com a finalidade de obter os maiores benefícios com os menores riscos. Uma curiosidade é que no dia 24 de junho é comemorado o Dia Mundial da Prevenção de Quedas, criado pela OMS. Mas a gente não precisa esperar até essa data para prevenir e evitar qualquer risco de queda, né?
Por isso, não deixe de ir ao seu geriatra e nem de fazer os exames necessários para que os fatores intrínsecos não sejam determinantes para as quedas. E quanto aos fatores extrínsecos, tanto nesse episódio quanto no segundo episódio do Prevcast UF, você encontra dicas do que deve evitar em casa. Então atente para o que você pode melhorar em sua própria residência e para que ela se torne mais segura. Conforme Ferretti e colaboradores, a ocorrência de quedas dentro do domicílio constitui-se em um problema de saúde pública, seja pelo número de lesões e impacto que gera na saúde do idoso ou pela necessidade de se pensar em estratégias para prevenir esse evento em domicílio e no seu entorno. Vocês podem encontrar todos os episódios do Prevcast UF no Spotify e YouTube. Para acompanhar o podcast, basta abrir um desses sites ou aplicativos e digitar Prevcast UF na barra de pesquisa. Toda sexta-feira, às 10 horas, um episódio novo. Obrigada por estarem com a gente. Fiquem todos bem e se cuidem. Obrigado por ter nos ouvido até aqui e até a próxima. Esse episódio foi apresentado por Pablo Garcia, Mariana Lobo e Maria Fernanda Moreira. Nosso roteiro foi escrito por Maria Fernanda Moreira e Milene Carvalho. A identidade visual foi feita por Nicole Freitas e Daniel Rado. A edição de áudio por Carolina Palma. Quem cuida das nossas redes sociais é a Nicole Freitas com a Milene Carvalho. O coordenador e idealizador do programa Prevquedas, professor doutor Edmundo de Drummond Alves Júnior. Até o próximo episódio.